Olá, sejam todos bem-vindos a mais um videocast Alvorada Gourmet. E o convidado de hoje é mais um amigo que a gastronomia me proporcionou, o produtor cultural Marcelo Vanderlei, que já produziu o Fuegos, esse grande evento de fogo, de churrasco, BH é um ovo, entre outros. Mas hoje ele veio aqui para falar de uma novidade. O que está vindo aí dessa Cumbuca? A novidade é o Prêmio Cumbuca de Gastronomia, né, que é um projeto que visa desenvolver o nosso turismo e mostrar para todo o nosso país todas as riquezas que nós temos aqui na nossa cultura, né? Cumbuca, gente, para vocês que ainda não sabem, é a plataforma, né, Marcelo? Fala um pouquinho. A Cumbuca é onde reúne todas essas suas ideias, seus projetos. Fala um pouquinho da Cumbuca pra gente. A Cumbuca é uma plataforma de turismo gastronômico e gastronomia. Ela, apesar de ter sido fundada no ano de 2001, ela já é um trabalho que a gente já realiza desde 2013, né? Que através dos eventos, dos projetos, e ela chega para poder abraçar políticas públicas, além dos eventos comerciais, né? Trabalhar ali, como a gente falou aqui, o desenvolvimento da gastronomia mineira, mas através das ferramentas que nós temos hoje, né? E uma das principais ferramentas que nós temos é a cultura alimentar do nosso estado. Então, buscar esses elementos para poder trabalhar as bases e desde o início da cadeia até lá na ponta, é muita riqueza e é muita coisa para a gente poder fazer. Então tá para poder ter um trabalho bem legal em cima disso aí. E a Cumbuca, ela é fruto dessa história. E dentro dessa Cumbuca já saiu vários eventos, várias programações e agora o Prêmio Cumbuca. Me fala um pouquinho mais. Quais as categorias, como que surgiu essa ideia, como que vai sair o ranking dessa premiação? Conta um pouquinho mais especificamente do Prêmio Cumbuca de Gastronomia. O Prêmio Cumbuca de Gastronomia, né? Os prêmios, eles são muito importantes para o comércio, para o setor de bens e serviços e para o próprio turismo, porque eles trazem a valorização daqueles profissionais, né, que se destacam no setor. Então, através dessa história, desse destaque, a gente consegue trazer um sentimento de pertencimento para as comunidades que se unem ali para poder eleger quem que é o melhor, né, digamos assim. Então, o prêmio nasce de uma necessidade de cuidar dessas políticas públicas, de trazer novos elementos e de abraçar toda a nossa cidade, o nosso estado. Então, o prêmio tem uma característica um pouco diferente dos outros. Ele é um prêmio de Minas. Apesar de trabalhar os estabelecimentos comerciais de BH, da grande BH, ele vai trazer prêmios e elementos de todo o estado. Então é o início de um trabalho que a gente pretende crescer aí no decorrer dos anos. Mas ele vai buscar, e uma coisa que eu acho que é muito interessante, que ele busca exatamente os pontos que são necessários para a premiação. Então assim, a gente está em Minas Gerais, né? Então, nós começamos a fazer toda uma pesquisa, então isso é muito importante. Então, a pesquisa onde nós recorremos todo o estado, a grande BH, para buscar quais são as categorias que de fato necessitam ser trabalhadas. Porque o que nós temos hoje são modelos de prêmios convencionais. A gente queria sair um pouco da caixa, né? Então, assim, na categoria de copo cheio, que são dos bares, a gente entende que bar é um termo muito amplo para a gente poder falar de toda a nossa riqueza. Então a gente separa isso em 3 categorias, né? Estou falando aqui porque são 50 categorias. Eu acredito que não consigo falar de todas, mas das principais eu acho que sim. Então o bar mesmo vai ser dividido entre bar, né, que é aquele estabelecimento que a gente conhece ali, que é o bar mesmo, que tem essa coisa bem informal, tá? O boteco, que ele tem uma característica na verdade, isso são
Cada estabelecimento tem uma característica e isso é técnico, tá? O boteco é aquele bar onde a família cuida, o dono cuida, então tem aquele carinho e ele é chamado de boteco na sua forma técnica. E os gastrobares, que chegam agora há pouco tempo, né? E que eles têm uma sofisticação maior, porque ele tem um chefe de cozinha, ele vai ter ali uma técnica melhor, ou um ambiente um pouco mais confortável, e então a gente consegue fazer todas essas separações. Então isso é muito legal. Porque antigamente, ou em outros prêmios, você vai votar num bar e acabava ganhando o bar que tinha mais condição financeira de divulgar, de pedir votação. E agora não, a gente vai ter ali um espaço para estabelecimentos que também merecem, né? E tirar um pouco dessas premiações da Centro-Sul das cidades e abraçar um pouco mais. Belo Horizonte passou por uma transformação muito grande, e o estado como um todo, após a pandemia, né? Então nós temos outra característica de estabelecimentos. A gente tem uma diversidade, uma pluralidade muito interessante de novos estabelecimentos, de novos projetos, né? Porque quando a gente fala de uma premiação, ela envolve pessoas, projetos, estabelecimentos, entre outras coisas, né? Então é muito importante a gente olhar fora da caixa, olhar fora da rota, trazer elementos que possam absorver mesmo e trazer esse pertencimento que nós já temos com a gastronomia mineira e com a gastronomia local, né? Então, a gente vai fazer prêmio de melhor PF, entendeu? Melhor petisco de bar, né? Trabalhar a diversidade. Você percebe hoje que os prêmios, por uma questão, não é obviamente que não tem nenhum preconceito, mas a gente só premia chefe homem. Então nós vamos trazer uma categoria de chefe mulher. Ele vai ter uma categoria de diversidade que vai ter trabalhada em nível estadual. Entendeu? Então, assim, são vários prêmios que a gente... Então, são 50 categorias concorrendo. Sim. Entre profissionais, estabelecimentos e instituições. Exatamente. E como vai funcionar a premiação propriamente dita? Como que se chega a esses nomes? Como que é feito a curadoria? É uma premiação? Como que é feito? Tá, vamos lá. Primeiro, vou até te respondendo uma pergunta inicial. A gente tem todo um trabalho, uma equipe que já vem há mais de ano cuidando aí dessa pesquisa para entender, né, não só essas categorias, mas estabelecimentos que eventualmente a gente não esteja contemplando, né? A partir daí, a gente vai ter algumas etapas dessa premiação. Na verdade, com uma complexidade de cada setor muito interessante, a gente dividiu ali, a gente tem formas e subcategorias de análise de premiação. Então você vai ter a grande massa, tá? São categorias que terão voto popular somado com o voto técnico, né? Porque a gente entende que é importante essa junção para poder ter um resultado realmente efetivo, tá? E essas categorias, elas têm ali divididas de jurados por categoria. Então esse copo cheio, mesa posta, a gente está criando alguns nomes que estão acabando de serem ajustados, mas essas categorias terão 10 jurados em cada uma delas, por exemplo. Depois nós teremos uma outra categoria que todos os jurados participam e também com uma participação de voto popular, que é aquela categoria de ícone da cidade. Então a gente entende que todos os jurados têm que buscar esse prêmio específico, né? Assim como nós criamos uma categoria que é 100% de voto popular. É aqui você decide. Entendeu? Você vai resolver qual que você vai eleger o melhor salgado da cidade. Você vai poder eleger o melhor torresmo, entendeu? Os estabelecimentos beira de estrada. Então são prêmios criativos e que a gente nunca teve na história de uma premiação nacional, inclusive. E essa votação popular, quem está nos assistindo, como que faz para poder votar? Para saber quem são os concorrentes e votar? A partir de agora, do dia 3 até o dia 24 de outubro, tá? O nosso link www.cumbuca.com.br/prêmio,
né? Você pode entrar, escolher a sua categoria. Vamos pedir as meninas, vamos providenciar o link aqui para vocês embaixo. E você vai poder escolher ali o estabelecimento, a pessoa com quem você tem mais afinidade, e a gente poder construir tudo isso. Tem uma categoria nova também que é muito interessante nessa de votação do público, que é de influencer da gastronomia. Então você vai ter uma lista, né? Na maioria dessas listas, e assim, são bastante estabelecimentos e pessoas, mas na maioria dessas listas você tem um espaço para você sugerir ali e votar em uma pessoa, estabelecimento que eventualmente não esteja naquela lista, o que a gente não conhece ainda, né? Mas você vai poder votar no influenciador de gastronomia que mais te motiva a transformar a nossa gastronomia através da divulgação mesmo. Então vai ser muito bacana. Bom, Marcelo, você tem uma larga experiência com produção cultural, mas especificamente premiação, porque a gente sabe que o crítico gastronômico, né, os prêmios, ele nasce praticamente junto com a criação do restaurante. Então, quando se criou o restaurante, né, no mundo, logo depois já surgiram as críticas, os críticos gastronômicos, as premiações. E no Brasil a gente acaba sendo até carente desse tipo de crítica, de premiação. Qual que seria a grande dificuldade? Até recentemente a gente soube que o Guia Michelin saiu do Brasil, já está anunciando a sua volta. O que dificulta tanto? Qual que é o grande tendão de Aquiles de uma premiação complexa como essa, com 50 categorias? Acho que são as etapas, assim, como a premiação, ela não tem a premiação ela não pode ser vendida, né? Ela é um trabalho espontâneo, de comoção popular. Então a sua estrutura acaba ficando muito cara e ela ficou inviável economicamente para as empresas, né? Então por isso a gente cita Guia Quatro Rodas, que é antigo, que todo mundo conhece, ele deixou de existir, entendeu? Belo Horizonte mesmo até 2019 tinha a Vejinha BH, que a Veja concentrou a sua operação em São Paulo depois da pandemia e não conseguiu restabelecer, porque um prêmio ele é muito caro, porque ele envolve um tempo muito grande de execução, muita gente fazendo pesquisa, porque você tem que ter a questão da credibilidade, que é importantíssima. Vou te dar um exemplo, nós trouxemos a Track, que é uma empresa de tecnologia, para poder cuidar da credibilidade dela, que vai cuidar da votação, entendeu? Que sair de lá, ela vai informar pra gente dentro de um ambiente onde a gente tenha convívio, mas é ela que vai atestar ali e vai falar pra gente que aquela premiação. Então você tem todo um trabalho que precisa ser feito e muitas vezes isso não tem um apelo comercial, entendeu? Então são equipes muito grandes, equipes de jornalistas, a parte do evento da premiação, entendeu? A parte de redes sociais, digital. A gente constrói, vai ser feito um guia no final desse projeto, que é um guia até que a gente vai mudar um pouco, não vai ser revista, vai ser um guia com 100 estabelecimentos para se conhecer na grande BH, para virar uma coisa bem mais turística e não ficar ali só naquele mês e desaparecer, né? E é muito caro o gráfico, é muito caro esse tipo de material para você poder atingir uma história satisfatória. E por isso, você fez a pergunta, é importante que além do empreendedor, além do público, do patrocinador ali, o privado, você tenha a política pública e o terceiro setor junto com isso, que são os maiores interessados, que são realmente o terceiro setor, por exemplo, o objetivo deles é desenvolver os empreendedores, o mercado de bens e serviços, então está muito mais ali. Então você precisa de patrocínio para poder fazer, né? E eu vou te dar um exemplo, você comentou aí de Guia Michelin, São Paulo e Rio de Janeiro, a Michelin tinha dado um passo atrás e tirado a operação porque ela não conseguiu recurso suficiente para poder manter. Foi necessário as prefeituras do Rio e de São Paulo se unirem para poder trazer esse prêmio de volta, porque o prêmio traz visibilidade local, regional e nacional, onde que ele estiver.
entendeu? Isso movimenta o turismo e, consequentemente, o desenvolvimento econômico daquele setor, né? Que é o setor, cara, são quase 300 bilhões de movimentação com a alimentação fora do lar do nosso Brasil, no nosso país anualmente, né? Então o mercado que movimenta Minas Gerais, a gente sabe que 30% das pessoas que vêm a Minas visitar voltam com a lembrança do pão de queijo, que é o nosso principal ícone. Então você tem muitas informações e pesquisas que mostram a importância da gastronomia. Então você ter um apoio governamental de políticas públicas é muito importante. Eu acho que sem ele fica inviável da gente construir. E com certeza nós da gastronomia mineira, do setor da gastronomia, estamos muito felizes com mais esse prêmio, que vem engrandecer e vem enriquecer o nosso turismo gastronômico. Acredito que vai se consolidar e vai ser um grande sucesso, porque Belo Horizonte, como cidade gastronômica, né, cidade criativa da gastronomia pela Unesco, merece um prêmio desse, merece esse reconhecimento. Então, sucesso, parabéns e vida longa ao Prêmio Cumbuca de Gastronomia. E queria deixar aqui aberto, se você tem mais alguma informação para os nossos ouvintes, o espaço está aberto para você. Muito obrigado, Flávio. Primeiro te agradecer pela gentileza de estar aqui comigo mais uma vez, agradecer a equipe da Rádio Alvorada, os seus ouvintes, sua audiência, e também agradecer aos nossos parceiros, né? Agradecer ao apoio do governo de Minas, ao patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, através da Belotur, ao apoio do Sebrae e do Senac, e todos os nossos parceiros que a gente vai apresentar aí no decorrer desse período, que está tornando viável esse sonho da Cumbuca. Então, muito obrigado a todos vocês e obrigado pela oportunidade.